meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje nós vamos começar o nosso estudo do livro que é O Nome da Bruxa. Esse livro é um livro da editora Nova Senda, foi um livro que eu fiquei muito emocionada com a introdução, a história do livro é muito bonita. Storm Fairy Wolf é um autor assim que eu tenho grande admiração, é uma pessoa incrível, uma pessoa humilde, sabe? Você lê a introdução, você parece que você vira melhores amigos dele, porque ele é um autor assim incrível, ele escreve de maneira incrível e ele te conecta com a história dele, né? E ele consegue passar aquilo com uma simplicidade, com uma verdade, que você lê e você começa a perceber que tudo é muito simples, né? E esse livro eu trouxe em especial, por quê? Por que eu trouxe esse livro? Porque todos os dias eu recebo mensagens de várias pessoas que já trabalham com magia, que já são bruxas há muito tempo, que estão iniciando agora na sua jornada mágica e mística e não sabem o que é um nome mágico, como que eu crio um nome mágico, como é que funciona esse negócio de nome mágico. E aí, por causa disso, eu trouxe o estudo desse livro, O Nome da Bruxa, para ajudar todos vocês que, de certa forma, não se sentem conectados ainda com o nome de vocês, ou não conseguem entender ainda como é que funciona a escolha do nome, como que eu faço essa escolha, como que eu sei qual vai ser meu nome mágico, será que eu vou sonhar com o nome, será que eu vou acordar com o nome na cabeça, será que eu posso escolher um nome, será que eu tenho que esperar que alguém me nomeie, né? Tudo isso a gente vai entender no decorrer do nosso estudo do livro. E hoje nós vamos começar com a primeira parte do livro. Vou mostrar para vocês aqui o autor, esse daqui. Então eu já vou começar o livro lendo essa dedicatória, que é uma dedicatória pra gente, de quem está lendo. Este livro é dedicado a todos aqueles que tomaram para si um nome diferente do que lhes foi dado ao nascer. Todos nós podemos ter diferentes razões para mudar de nome, mas no final o motivo é o mesmo: expressar externamente nossa verdade interior, reivindicar quem realmente somos em nossos próprios termos. Ou seja, ele bate muito na tecla de você pode escolher um nome baseado no que você quer ser, o que você quer vibrar, né? E aí nós começamos o livro. O livro tem, ele é dividido em 3 partes, tá? Aqui eu tenho o índice. Ele tem a parte 1, que é qual é a essência de um nome. A parte 2, inspirações, descendências e origens. E a parte 3, tecendo suas escolhas. Obviamente que por ser um livro muito completo, ele também tem um índice de rituais. Eu já amei de primeira os agradecimentos. Eu já falei, ele é uma pessoa, sabe, parece que é gente como a gente, é muito engraçado. Os agradecimentos dele são muito legais. Por exemplo, primeiro eu quero agradecer aos meus parceiros Chaz Bogan, Devin Hunter e Matt Erin. Matt Erin, eu já tenho o livro dele aqui no canal. Obrigada por me aguentar divagando sem parar sobre as diferentes convenções de nomeações dentro e fora da bruxaria, por assumirem e cuidarem de algumas atividades mais mundanas possível para que pudesse entrar na minha caverna e escrever. E aí é muito engraçado que tem uma hora que ele agradece ele por ajudar nas tarefas básicas como lavar a louça e cuidar dele enquanto ele estava ali empenhado. E aí a introdução, minha jornada para a autonomeação, gente, sabe aquela introdução que você não pode pular nunca de um livro? Essa introdução conta a história de como ele conseguiu o nome dele. Então vamos lá. A introdução, que é a minha jornada para a autonomeação, ele conta a história dele, de como ele conseguiu o nome dele, que é Storm Fairy Wolf. Deixa eu conferir para ver se estou falando certo. Fala a verdade. Isso mesmo, né? E ele conta toda a jornada de sonhos que ele teve na infância, que já conectava ele com o nome mágico dele, de visões que ele teve em um momento que ele acabou ficando sem teto na vida dele, né? Ele acabou se afastando da família por alguns motivos pessoais, então ele acabou ficando sem casa, morando na rua com um amigo, e a magia, ela não o abandonou em nenhum momento, a espiritualidade não abandonou ele em nenhum momento, e ele tinha visões ali com uma mãe loba, né? E aí a conexão dele, até ele conseguir de fato juntar o nome todo, Storm Fairy Wolf, é uma história lindíssima e maravilhosa que eu recomendo a todos que tiverem o livro, que puderem ler. Então tem uma coisa bem bacana que ele conta no livro, que é o seguinte: desde o início ele já não se sentia tanto conectado com o nome dele de batismo,
né? Porque o nome dele era o nome do pai. Então, eles sempre chegavam a ele com um apelido, um diminutivo. E ele nunca sentiu que, de fato, o nome fosse propriedade dele de alguma forma, né? E conforme ele fala na introdução, ter um nome mágico é criar nossa própria personalidade mágica, que é colocar um feitiço sobre nós mesmos e fazer a presença daquele nome e personalidade se manifestar em nossas vidas. É muito interessante e vamos lá passar para a parte do capítulo 1, que é a primeira fase. Qual é a essência de um nome? E aí ele começa a explicar qual é a essência de um nome mágico, né? De que ele é feito. E aí a gente começa a ver aí que os nomes... Interessante, né? Que nessa primeira parte do livro, quando ele fala sobre a lei mágica dos nomes, ele fala sobre como que algo, que você saiba o nome daquilo, o nome verdadeiro daquilo, é como se você acessasse muitas informações, né? Então a gente tem no decorrer das eras de histórias mágicas, em filmes, em desenhos, se você souber o nome verdadeiro daquele ser ou o nome verdadeiro daquela pessoa, é como se você tivesse, exercesse poder sobre aquilo, né? Então ter o conhecimento do nome é algo muito importante. É daí que vem o fato de que algumas bruxas falam que não é certo você revelar o seu nome mágico para outras bruxas, para outras pessoas, porque é como se eles fossem ter poder sobre o seu nome, né? Só que aí, na verdade, depende do que você vai trabalhar nesse nome mágico. Porque assim, quando você se dá um nome mágico e é um nome mágico público, você quer que as pessoas entendam e te vejam com aquela energia, com aquela roupagem, com aquela essência. É como se você se tornasse parte daquilo que é o seu nome mágico, né? Por exemplo, Red Moon é lua vermelha. Então, quais são os significados que estão intrínsecos que eu quero manifestar em relação à lua vermelha, em relação à cor vermelha? Então, tudo isso tem uma relação do que eu quero vibrar e do que eu quero que as pessoas me vejam, como que eu estou vibrando. E aí, nessa parte do livro também, vem falando sobre nomes como bênçãos, que existem muitos aspectos, em muitas culturas, né? Você pode analisar. Diversas tradições religiosas trabalham com essa nomeação mágica para que você possa encarnar aquela energia, né? Aí você pode ver, por exemplo, pessoas que fizeram uso de nomes divinos específicos de maneira de se conectar a fundo com essa divindade. A gente tem um exemplo bem básico aí que a gente consegue ver na comunidade mundial, que é o nome do Papa. O Papa, quando ele se torna Papa, ele assume um nome, ele escolhe um nome, né? E normalmente ele escolhe um nome que tem a ver ali com como que ele quer trabalhar, o que ele quer ser conhecido como, né? Então aí ele pode pegar o nome de um Papa que ele se identificou com a forma com que aquele Papa trabalhou e ele assumir o número depois, né? Tipo João Paulo II, né? Papa Francisco, e aí põe um número do lado. E aí muitas religiões assumem. Um fato curioso também que fala no livro é aquela expressão, né? Falando no diabo e ele aparece. Essa expressão, ele até traz pra gente que vem desde o século XVI, que foi extraído do costume da época de evitar mencionar o nome do diabo, por medo de ser notado por ele, né? Ou seja, vem mais aquela coisa de você falar um nome e aquilo ter uma vibração, você chamar aquilo, né? Então existem vários tabus em relação a nomes. E é muito interessante isso. E aí a gente chega na parte do capítulo Nome Místico, que é o nome místico. Então, além dos nomes que podemos usar na nossa vida do cotidiano, há uma rica história que reflete maior e que podemos vivenciar quando adotamos certos nomes nos planos internos, nosso mundo particular de esperança, sonhos e visões. Essa é uma premissa básica por detrás das práticas espirituais de nomeação que existem em abundância. Óbvio que a gente está estudando o livro, então eu vou fazer resumos básicos sobre o livro, eu não vou estar lendo o livro com vocês. E aí a gente vai para o capítulo 2,
que é o poder da nomeação. E é interessante que tem uma frase que é assim: o começo do saber é chamar as coisas pelos próprios nomes. Então, por exemplo, você tá com uma pessoa, você vai conhecer essa pessoa. A primeira coisa que você pergunta é qual é o nome da pessoa, né? Então, o primeiro passo para você se conhecer algo é você saber o nome daquilo. Conceder o nome é um ato de poder. Em um sentido mais literal, é uma afirmação de dominância que diz: tenho o direito de te desafiar, de mudar teu destino. Embora uma prática comum na bruxaria moderna que os praticantes escolham seus próprios nomes, algumas tradições defendem que um professor ou iniciador deve conceder o nome ao novo iniciado. Ou seja, vai variar muito da tradição que você está seguindo, do tipo de bruxaria que você está seguindo. Um outro ponto que o livro traz é: nomear é conceber, né? E aqui a gente vê que dar nomes às coisas, quebrar tabus e lidar com a negação são trabalhos perigosos, aterrorizantes e cruciais. Isso tem que acontecer, independente das regras ou das imposições. Apesar das carreiras conquistadas e perdidas, apesar do medo de ser criticado, rejeitado ou desprezado, acredito que a liberdade começa quando nomeamos as coisas, assim a humanidade é preservada. Então, algo muito comum que a gente tem também é nomear uma varinha mágica, nomear um atame, nomear um cálice. Quando você dá nome para aquilo, você consegue trazer uma atmosfera própria. Aquele não é um atame, é o atame tal. Você nomeia, ele cria uma vida, ele tem uma vibração. Quando você nomeia instrumentos mágicos, os instrumentos eles têm uma vibração diferenciada. É interessante também, o livro inteiro é interessante, gente, por isso que eu recomendo muito fortemente que vocês leiam esse livro, porque assim, é um livro ímpar sobre nomes mágicos, sem precedência. Não conheço nenhum outro livro que ele seja tão aprofundado quanto esse, tá? Tem algumas tradições também que, para cada nível alcançado, você adquire um nome mágico, tá? Esse nome mágico, ele pode ser um nome, ou ele pode ser como se fosse uma patente dentro daquela ordem, tá? Então, você está como Osíris, você está como Ísis dentro daquela ordem, tá? E aí, vamos para o capítulo 3, a identidade mágica. E aí, a identidade mágica vem. É como se todo mundo contasse uma história de si mesmo dentro de sua própria cabeça. Sempre, o tempo todo, essa história se torna o que você é. Nós nos construímos na história. Então, tem alguns tópicos aqui no livro também que são bastante interessantes e relevantes para mim falar, que é o seguinte. Tem os exercícios, tá, no livro de conexão, que são muito interessantes. Não vou passar aqui, senão o vídeo vai ficar mega extenso. Mas ele tem uma reflexão no final que é importante vocês ressaltarem isso quando vocês estiverem decidindo que nome mágico vocês vão escolher, tá? Quem sou eu? Qual o meu maior medo? Qual minha maior força? Qual o meu propósito? Como posso superar meus obstáculos atuais? Quando você reflete sobre quem você é, quem você quer ser, como que você está, como que você quer estar, você começa a se conectar com a sua própria essência, sobre aquilo que você quer encontrar dentro da sua jornada mágica, né? E aí tem mais exercícios, tem bastante exercícios esse livro, e aí ele vem falando sobre os 5 elementos na tradição mágica. Ou seja, seu nome mágico ele pode estar relacionado sim aos 5 elementos. Então vamos lá, por exemplo, se você quiser fazer uma associação ao elemento ar, então o seu nome ele é um nome que tem associação com comunicação, clareza, ressonância, inteligência, conhecimento. E aí você pode tentar ver também qual dos elementos você mais se conecta, né? Por exemplo, a água tem adaptação, sonhos, visões, o fogo é energia, vontade, força, a terra é estabilidade, estrutura, manifestação, e o 5º elemento, que é o éter, que é o espírito, a força, a 5ª essência, que é o reino da conectividade, divindade e consciência pura. Então você pode também tentar se conectar a um dos 5 elementos e ver qual dessas partes você pode ali colocar possíveis ramificações de nomes. Então vamos lá, você quer definir um nome mágico para você. Primeira coisa, você tem que definir o que você quer, não o nome você escolhe depois. O que você quer vibrar?
Você quer se conectar mais com Hecate, mais com Afrodite, mais com Perséfone, mais com Lilith? E se você quer se conectar mais com uma divindade? Qual das características e arquétipos daquela divindade você quer se conectar mais? Com a parte donzela, com a parte poderosa, com a parte mística, com a parte da comunicação? E aí depois que você vê, você pode associar um elemento. Eu quero esse arquétipo mais puxado para força, ou mais puxado para criatividade. E aí você começa a montar um esboço, né, do que possivelmente você gostaria de vibrar. Como a sua personalidade mágica vai ser. Então, lembre-se que um nome mágico é um feitiço que você põe sobre si mesmo. E aqui eu finalizo o primeiro dia de estudo do livro e nós vamos para a segunda parte no próximo encontro e eu vou deixar vocês com uma frase que está na segunda parte, que é: um bom nome deve ser escolhido antes de riquezas, que é uma frase do rei Salomão em Provérbios. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês têm alguma dúvida, se vocês já têm nome mágico, quer deixar o nome mágico aqui embaixo para inspirar outras pessoas, pode deixar. Se você não tem seu nome mágico ainda, falar: Red, eu ainda não tenho meu nome mágico, vamos debater, vamos conversar aqui nos comentários, eu vou responder os comentários de vocês. Se vocês estiverem gostando do livro, deixem embaixo também, dá uma forcinha com o seu like para que esse vídeo ele alcance outras pessoas que também querem se beneficiar com o estudo desse livro. Me segue, se inscreve se você realmente gosta desse tipo de vídeo. Um beijo enorme e tchau, tchau!